Olá, bem-vindos ao podcast da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na segunda-feira, 24 de janeiro, menos de uma semana antes das legislativas do próximo domingo. E esse é o motivo mais que justo para, desta vez, nos virarmos em parte para o nosso país. Afinal, Portugal também faz parte deste mundo a seus pés. É já no domingo que vamos saber se foi António Costa ou Rui Rio o vencedor das eleições, mas a votação já começou. Ontem, domingo 23, votaram mais de 300 mil portugueses. Fizeram-no ao abrigo do chamado voto antecipado em mobilidade, podendo votar inclusive num distrito que não aquele do seu recenseamento, método este que já foi adotado nas presidenciais de há um ano. E é para falar de novas formas de votar, daquilo que se faz no mundo a este nível e do desafio de montar uma operação destas em tempo de Covid-19, que convidámos o David Diniz, diretor adjunto do Expresso, para estar neste episódio. Olá, David. Olá, Pedro. Em estúdio está também a Ana França, jornalista da secção internacional, que há pouco tempo assinou um trabalho no caderno, na edição semanal do Expresso, sobre precisamente as várias formas de votar adotadas pelo mundo fora para obviar problemas como os da pandemia e também para expandir as oportunidades que as pessoas têm de exercer este direito. Olá. Olá, Ana. A conduzir a conversa estou eu, Pedro Cordeiro, editor da secção internacional, e a edição técnica deste podcast cabe ao João Luís Amorim. David, vou começar por perguntar-te, parece-me, olhando para o trabalho que a Ana fez e vendo o que se faz pelo mundo fora, e tendo, por exemplo, coberto, aliás, contigo, as eleições presidenciais dos Estados Unidos no ano 2020, que o que há cá em Portugal é muito michuruca, perdão da expressão, comparado com o que se oferece lá fora. Eu lembro de ter estado na Flórida a ver pessoas a entregar votos postais em estações que nem saíam do carro e havia estações plenamente preparadas para as receber, isto no final de 2020, portanto com as pessoas a trabalhar nas mesas de voto não é camuflado, mas de fato, portanto, fato macaco, tipo aquelas coisas. Fato macaco contra a Covid, etc. As oportunidades todas que se dão às pessoas, nós só muito recentemente é que tivemos em Portugal a possibilidade de votar no outro dia só porque sim, sem ser com uma carta do empregador ou sem ser porque somos militares ou diplomatas colocados a algures. E foi um grande passo em frente, na verdade. Como se nota, quer dizer, tiveste mais de 300 mil pessoas inscritas para o voto em mobilidade, tanto quanto se sabe, quase 90% dessas pessoas que se inscreveram acabaram por votar mesmo, prova que era uma modalidade que fazia muita falta e que os portugueses se mobilizam mais quando têm mais hipóteses de exercer o seu direito. Isso é inequívoco. Nós os três votámos em mobilidade, não? Eu votei em mobilidade. Eu também. E devo dizer que a minha experiência foi muitíssimo fácil, a organização pareceu muito boa, fui cedo de manhã, portanto a afluência não era muito grande, mas já, por exemplo, nas presenciais fiz o mesmo há um ano e, apesar de haver uma fila muito grande, ela escoou muito depressa. Acho que as coisas parecem estar muito bem organizadas. Já vamos ver o que é que se podia fazer cá no futuro, mas vou pedir à Ana que nos fale, uma vez que andou a estudar bastante o assunto, de outros métodos, porque muitos dos nossos ouvintes portugueses podem nem estar a par de outras formas que há de votar. Boa, isso eu depois posso se calhar entrar e explicar quais são as razões pelas quais em Portugal isso ainda não acontece. Bem visto. Olha, durante estes 2 anos realizaram 153 atos eleitorais em todo o mundo. Portanto, os 2 anos estamos a referir ao período pandémico. Sim, desde eleições locais, referendos, legislativas, presidenciais, presidentes da Câmara, tudo. E 80 países tiveram de adiar eleições. Isso é logo o primeiro problema que a maioria dos analistas destaca, que é adiar eleições significa que vai haver um governo que está ali já sem mandato democrático, não é? Isso é um dos grandes problemas da pandemia que aconteceu na Bolívia, aconteceu na Macedónia do Norte, em que se governou por decreto. Isso é um dos problemas. Em países cujos sistemas democráticos sejam mais frágeis, isso pode ser mais um problema. Grave. Portanto, isso é logo um problema da pandemia que a pandemia trouxe ao ato eleitoral. Mas à medida que a pandemia se foi tornando uma coisa que parecia, já não vai desaparecer, não é? Vamos ter que lidar com isto e fazer eleições. Os países foram de facto, o engenho, a necessidade criou um engenho, não é? Foram de facto arranjando novas formas de votar. Israel foi o primeiro país a votar em pandemia. Ainda nem sequer era uma pandemia, só foi declarada uma pandemia 10 dias depois das eleições deles de 2020.
e já aí eles permitiram às pessoas infectadas votar, mas eram 11 oficialmente e 5.600 em isolamento, todos votaram. E desde aí eles tiveram mais 2, e Israel foi talvez o país que mais formas diferentes encontrou para as pessoas votarem. Por exemplo, Israel tinha centenas de autocarros disponíveis para se transformarem em urnas móveis. E então, com um drone, eles viam onde é que estava muita gente em cada urna, e quando estava demasiada gente para aquilo ser sanitariamente aconselhável, não é? O autocarro movia-se para essa urna e transformava-se numa urna móvel para tirar um pouco de pressão àquela urna. Tiveram táxis pagos pelo Estado, tu só precisavas de mostrar o teu comprovativo que estavas infectado, e era tipo door to door, não é? Da tua porta ao voto e para casa. Portanto, tiveram imensas. Mas houve o drive-thru nos Países Baixos de bicicleta, pessoas a votar na Jamaica deram-lhes fatos completos, mesmo total, não é? Aqueles fatos que tu vês os médicos a usar quando recolhem amostras biológicas, isso também deram às pessoas para votar. Houve imensas formas, por exemplo, na Coreia do Sul. Tiraram a temperatura quando as pessoas iam entrar, e se tivessem febre não eram mandadas para casa, eram sim mandadas para uma urna que estava perto dali, mas onde tinha toda a gente com muito mais. Só ia quem estava infectado, ou com sinais de infecção. Mesmo que tivesses febre quando chegasses à urna. Então acho que o mundo, muitas coisas foram feitas nestes 2 anos para que as pessoas infectadas pudessem votar. O que não é a mesma coisa que dizer que todos os países tenham adotado já há muito tempo formas de votar à distância. Isso não é. Nem certeza, nem todos os países adotaram por causa disto, mas não necessariamente. Não de forma estrutural. Sim, não de forma estrutural. Okay. Como nós somos um país que tem voto por imobilidade, voto agora e voto antecipado, mas não temos nem por procuração, nem voto eletrónico. Nem por correspondência, sequer, a não ser em certos casos dos círculos da imigração. Mas por isso mesmo, David, tu tinhas proposto, e acho muito bem, a ajudar-nos a perceber porquê esta exiguidade do nosso leque de soluções comparado, por exemplo, com estes exemplos todos que a Ana esteve a dar. É importante começar pela parte A da explicação. Portugal viveu numa ditadura, não vou voltar a fazer esse histórico todo, mas a explicar porque é que isso tem interferência. O facto de as eleições terem sido controladas, para não dizer manipuladas, ao longo de décadas em Portugal, evidentemente levou a que os constituintes, ou seja, os deputados que fizeram a primeira Constituição da República, tivessem sido especialmente cautelosos quando criaram o sistema eleitoral. E essa cautela nunca foi abandonada. Ou seja, eu vou traduzir isto numa coisa prática, que é, em Portugal, a regra geral universal é de voto presencial. Exceção, como tu dizes, e muito bem, aos imigrantes portugueses, porque esses espalham por todo o mundo e, evidentemente, têm raras vezes um consulado ou uma embaixada à mão, e portanto, aí abriu-se uma exceção. Agora, aqui, isso permite-me entrar na explicação B de porque esta reserva portuguesa a qualquer tipo de voto diferente. É que Portugal é um país pequeno, e como é um país muito pequeno, em muitos casos não se levanta com a mesma premência a urgência de encontrar outro tipo de votações que, por exemplo, nos Estados Unidos são habitualíssimos. Quer dizer, é bom dizer, nos Estados Unidos, em muitos estados, nem sequer é preciso mostrar um bilhete de identidade à chegada ao sítio de voto. Chega ao cartão de empresa, por exemplo, se fosse aqui, neste caso era o nosso. É tão livre o voto quanto isto, e ainda assim, é importante, quando se fala destas coisas, destacar, com muito escassas reclamações ou averiguações sequer. Um pormenor engraçado, no Reino Unido vota-se com um lápis. O que está na mesa de voto para a pessoa fazer a sua cruzinha é um lápis e não uma caneta. E ninguém tem problema com isto, nem ninguém, não passa pela cabeça ninguém que possa haver uma fraude ligada a isto, e de facto não há. Pronto, eu acho que o facto de Portugal ser um país muito pequeno leva a isso também. E depois há uma terceira ordem de razão que eu acho que explica sobretudo esta letargia a que assistimos desde que a pandemia se abate sobre nós, e se vão sucedendo os atos eleitorais e quase nada muda. É que quem controla a lei eleitoral em Portugal, como de resto em muitos países do mundo, mas isso em Portugal
a democracia é muito recente e, portanto, há aqui uma espécie de sentimento de ownership do sistema, são os dois maiores partidos, PS e PSD. E PS e PSD têm todos os incentivos funcionam de maneira a eles salvaguardarem a manutenção da chave do cofre. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É evidente que quando há dois partidos muito fortes que naturalmente bipolarizam o sentido de voto na generalidade das circunstâncias eleitorais, é difícil a esses partidos permitirem um tipo de votação que sabem que vai alargar, em teoria, o espectro dos eleitores potenciais. E, portanto, se nós temos por norma, eu acho sempre muito engraçadas as conversas sobre a abstenção sobe, nós temos uma taxa de participação eleitoral absolutamente estável há décadas. São 5 milhões e meio de portugueses que votam. O que acontece é que o eleitorado possível, portanto, o número de eleitores, vai subindo. E, portanto, a abstenção vai subindo. Mas a taxa de participação em bruto dos eleitores é incrivelmente e neste estável. momento sabemos que o número total de eleitores é claramente exagerado, porque o nosso país tem 10 milhões e poucos de habitantes e aparece um eleitorado de 9 milhões e tal que não é credível. Não é? E há um problema de sobrevalorização dos imigrantes portugueses, enfim, há vários tipos de problemas, mas aqui eu estava a tentar cingir-me à questão que discutimos, e o que me parece é que, ou melhor, aquilo que se pressente é que PS e PSD têm enormes poridos em mexer na lei eleitoral porque sabem que, imagina que se permite uma votação mais digital, digamos, uma votação eletrónica de algum modo, ou votação por correspondência, onde tu, como nos Estados Unidos, recebes um subscrito devidamente certificado pela Direção-Geral Eleitoral e que tudo o que tu tens de fazer é preencher o subscrito em tua casa e na data certa mandares para quem organiza o processo eleitoral. Isto, evidentemente, abre potencialmente, ou facilita potencialmente a quantidade de pessoas que vão votar. E eleitores com perfis diferentes, não é? Perfis diferentes. Perfis abstencionistas, não é? E esse é o perigo para quem tem a chave do sistema. É que se tu alargas muito para pessoas que não têm nenhuma esperança, expectativa no sistema político tal como ele existe, tu potencialmente abres a porta a que a votação noutros partidos se potencie. A votação digital, principalmente, se calhar era uma forma muito direta de chegar a jovens, não é? Talvez. Não só existe na Estónia, no mundo inteiro, só existe na Estónia. Só isso. Mas Ana, eu acho que não... Eu gostava que a discussão sobre a maneira de votar não fosse totalmente centrada no método, porque, por exemplo, tu tens, salvo erro, acho que até foi o Pedro Magalhães ou o Adão e Silva, não sei, um deles, que esteve há 2 anos, quando nós tivemos eleições legislativas, houve legislativas, não sei se foi na Dinamarca, na Suécia e na Holanda, mas foi claramente um país centro-norte da Europa, portanto, aproximadamente nórdico, pelo menos em modo de vida, modo de pensar, onde a votação acontece toda uma semana. Portanto, não há cá o voto antecipado. Não, há uma semana em que as pessoas podem ir votar onde quiserem. Eu lembro-me das imagens, vou ter que recuperar isto, claramente, até pode ser interessante para partilhar com os leitores. Há mesas de voto ao pé das universidades, onde onde os jovens vão estudar. Eu também tornar o ato de em votar uma sítios coisa muito fácil. empresariais. Torna-se um ato banal, é como ir ao restaurante, estás a perceber? E agora, durante a pandemia, evidentemente mais importante do que ir ao restaurante. Sim, mas durante a pandemia foi feito isso, mas em hospitais, por exemplo. Em casas de centros de apoio social, pessoas que não tinham onde dormir. Não é só idosos, a diferença é que são mais vulneráveis. Por necessidade e urgência e não por convicção. Exato. É porque, por exemplo, o voto por procuração nos Países Baixos podes levar 3 votos. Eles mudaram a lei eleitoral para tu poderes levar 3 votos. Isto é uma coisa que se calhar só com muita confiança nas instituições é que tu consegues. Isso é um bom ponto, porque a confiança nas instituições aí é determinante, de facto. Agora, 3 votos de outras pessoas. Ana, é assim, tendencialmente aquilo que nós estamos a ver em Portugal e na maior parte dos países ocidentais é que a confiança nas instituições está a tender a decrescer. Eu vou-te só dar aqui Isto número. É uma bola de neve, não é? Quer dizer, se nada fazes para aumentar a confiança nas instituições, evidentemente ela vai decaindo e quando percebes o argumento já é não há. Não há, exato. Sim. Não é um bom argumento. Mas o organismo onde nós nos baseamos para fazer estes mapas
o Instituto para a Democracia e Eleições, o IDEA, tem estes dados na sua análise sobre a pandemia. 33% dos europeus confiam nas suas administrações centrais, 50% nas administrações locais. 33% dos europeus confiam nas suas administrações centrais. É muito pouca gente. Bom, olha, é uma sondagem. Eu relavo os dados da confiança nas administrações locais, uma vez que, por exemplo, cá em Portugal as autarquias tiveram um papel extraordinariamente importante. Quanto mais próximo de ti, mais confias. Mas pronto, estes são números que... subsidiariedade. Eu imagino que esses dados não olhei para eles com atenção, mas sigo o Eurobarómetro com bastante, que sejam muito variáveis de país para país. Claro que sim, claro. Por isso, claro. Confiança das instituições, imagino que na Roménia ou na Bulgária seja substancialmente inferior. Obviamente, ao Reino, sim, ou dos Países Baixos. Espanha, agora, falando de confiança nas instituições, eu acho que há outro aspecto aqui importante que tem que ver precisamente com essa confiança, e aí podemos ir a um país, voltando a um país onde o David e eu estivemos a cobrir eleições, e que é uma democracia estabelecida, histórica, o primeiro país do mundo a nascer com uma Constituição e a estabelecer, portanto, uma lei fundamental democrática, a eleição, transição de poder, onde recentemente vimos minar a confiança por essas mesmas instituições, ou pelo principal responsável de uma delas, que era o presidente então em funções. Esta história, a história da fraude eleitoral que nos Estados Unidos foi lançada por Donald Trump sem um pingo de fundamento, é algo que pode fazer muito mal a estas tentativas de inovação, e pode ser usado. Nós já vemos, por exemplo, o presidente brasileiro, o Jair Bolsonaro, a dizer que aí já não é rejeitar uma inovação, é querer anular uma coisa que o Brasil faz há muitos anos, que é precisamente o voto não ser só em papel. O voto eletrónico no Brasil já existe, eletrónico presencial, obviamente. E o Jair Bolsonaro quer pôr isso em causa porque tudo indica que terá uma reeleição muito dificultada. Podemos ver líderes autoritários a utilizar argumentos destes para tentar minar a confiança nas eleições em que o seu próprio cargo esteja em risco. Correto e afirmativo. Mas como se prova nos Estados Unidos, não é preciso... o mote é indiferente, não é? Quer dizer, Donald Trump não precisou de um argumento para pôr em causa a fiabilidade da votação. Aliás, contra todos os argumentos, ele continuou a fazê-lo, pelo que me parece que, sendo um argumento a pesar, ou seja, obrigando a reforçar todas as seguranças do processo que tu tens de colocar, dificilmente pode ser um argumento invocado isoladamente para dizer é melhor não fazer porque pode haver um líder autoritário que... Sim, não acho que não se deva fazer. Agora, mas de maneira nenhuma, pelo contrário. É evidente que todos os passos devem ser medidos. O que me parece, e voltando ao início do que tu dizias, é que Portugal está 20 passos atrás de não vou dizer de todos os países, mas de muitos países do Ocidente que têm, que foram abrindo sucessivamente experiências. E Portugal muito lentamente foi fazendo experiências, quer dizer, um exemplo, há 2 anos nas anteriores legislativas em Évora foi testado o voto eletrónico. E é muito interessante porque isto é como uma conversa sobre a abstenção, é tal e qual o mesmo, que é, nós, recai sobre nós também, mídia, nós falamos bastante dessas experiências quando elas decorrem, houve notícias, reportagens, como é que foi, como é que não foi, e depois deixamos o tema cair no esquecimento. E é claro, enfim, se nós temos responsabilidade, os políticos têm o triplo, não é? Ou 10 vezes essa responsabilidade. Foi feito um estudo sobre essa experiência de voto eletrónico, que foi uma experiência interessante, importante. Era o voto eletrónico presencial também, portanto, quer dizer, o grau de risco é menor, a proteção aos dados foi reforçada, enfim, não era propriamente um voto por e-mail, não é? Para explicar isto numa imagem simples às pessoas. O relatório que sai, acontece uns meses depois, produzido pelo Ministério da Administração Interna, aponta para uma experiência muito bem sucedida. Há, ao mesmo tempo, um outro pronunciamento da Comissão Nacional de Proteção de Dados a dizer-se bastante preocupada, parênteses para dizer, a Comissão Nacional de Proteção de Dados diz-se preocupada permanentemente sobre tudo, ok? E nós estamos neste momento a trabalhar num jornal que foi hackeado, portanto eu diria que a Comissão de Proteção de Dados podia ser profissionalizada para efetivamente medir o que é um perigo, não é? A verdade é que essa experiência ficou na gaveta, tivemos eleições, já passou 1 ano e tal desde que houve sequer um estudo sobre isto, e ninguém, mas
nenhum partido levantou a hipótese de se introduzir nas eleições que seguem o voto eletrónico. Já nem digo o voto por correspondência, porque evidentemente se há reservas relativamente ao voto eletrónico presencial, imagina a reserva que se levanta. A lei teria de ser mudada, correto? A lei teria de ser mudada. A lei tem que ser mudada sempre, aliás, até para a hora de votação a lei tem que ser mudada. Sei lá, nas autárquicas tivemos mais uma hora para votar, agora vamos voltar das 8 às 19. A encerrar as Portanto, isso é um processo legislativo como outro qualquer. Exatamente. Ou seja, é preciso consensos ou 2/3 dos votos política. dos deputados Sim, da Assembleia orgânica, da República é uma lei de 2/3. Sim. Exatamente. Um dado adicional sobre a votação por correspondência. Quando foi introduzido o voto por correspondência para os imigrantes portugueses, imediatamente isso levantou enormes dúvidas, questões dentro de partidos com representação parlamentar. Portanto, é uma conversa que não acabou. É verdade que o universo foi estendido, o que já é um passo, ou seja... Sim, havia pessoas que teriam de fazer centenas, quando não milhares de quilómetros num país como um Canadá ou uma Venezuela para se dirigir ao consulado mais próximo. Mas quais são as questões, David? Porque é que questões de segurança, sempre problemas de questões de segurança. Assim, nós temos uma rede consular e diplomática razoável, mas não fortíssima. Exato. E a questão que os partidos levantam, e normalmente são pequenos partidos que levantam, é quem é que fiscaliza todo esse processo, porque o problema da rede consular e diplomática coloca-se, aliás, um problema para eles que não se colocaria dentro de portas. É quem é que trata do procedimento. E o procedimento, nesses casos, é tratado por quem está no governo. Quer dizer, evidentemente um embaixador tem para a administração pública de turno, não é? Mas claro. Quer dizer, o embaixador responde perante o governo que está. Exatamente. E portanto, eu até considero que é mais natural que se levante um problema nesses casos... Para o caso dos imigrantes do que cá dentro. Do que propriamente aqui. Espanha, que é aqui ao lado e que tem a mesma... Se quisermos, o problema da imaturidade democrática, no sentido de temos uma democracia há muito menos tempo e temos tido uma ditadura de meio século, a Espanha aí tem uma história parecida com a nossa. E Espanha tem, há muitos anos, o voto por correio a pedido. Qualquer eleitor espanhol que pense que não lhe dá jeito no domingo das eleições ir, ou que tenha uma viagem planeada, ou por outro motivo qualquer, pode pedir, tem um prazo para pedir o voto por correio, recebe um subscrito em casa e vota. Catalunha, onde quiser, manda o seu subscrito por correio. A Catalunha foi uma das regiões que também votou nesta pandemia. Exatamente. E tiveram o voto também era possível o voto por correio. Era possível o voto por correio. Fizeram uma app para poderes ver as filas, para ires em alturas onde estivesse menos filas, e as urnas estavam em lugares abertos. Portanto, no Camp Nou, à volta para dar segurança. Salvo erro, Ana, na Catalunha também puderam votar as pessoas que estavam infectadas, certo? Sim. Puderam votar. Porque eu só fiz a lista dos sítios onde se podia votar infectado para este trabalho. Na Catalunha podias votar. Estava em praças de touros, ao lado, pronto, ao pé das praças, em lugares abertos, em praças, por exemplo. Aqui uma questão também que é do que vai acontecer em Portugal no próximo domingo. Na Finlândia também se votou e está muito frio, muito frio. Acho que não é exagero dizer que teremos pelo menos umas centenas de milhares de pessoas em confinamento obrigatório. É claro que lhes foi dada a oportunidade de votar, portanto acabou por decidir, através com o parecer da Procuradoria-Geral da República, o Governo acabou por decidir que essas pessoas vão poder votar. Há uma recomendação de uma hora que não é vinculativa, as pessoas, se quiserem votar noutra hora, podem, embora haja a recomendação de que votem das 18 às 19, porque na verdade eu quando olhei para isto reconheço que pode levantar questões de saúde, etc., mas também parece evidente que negar o direito de voto a uma quantidade tão grande de pessoas era algo que poderia pôr em causa a própria legitimidade de um resultado eleitoral, porque às tantas era uma fatia muito grande num país de 10 milhões, quase 1 milhão de pessoas é uma fatia muito grande. O último número que nós estávamos ali a ver na televisão era 1 milhão de isolados. O último número, antes de irmos para aqui para o podcast, não sei se é mas não seriam todos, porque aí tens de descontar as pessoas com menos de 18 anos que já não sim, exato. São a maioria neste são momento. Muitas, sim. A pior estimativa será à volta de 800 mil. Eu duvido que sejam 800 mil, mas ainda assim será sempre um universo meio milhão que seja é muita gente, não é? Será seguramente. Sim, mas enfim, podíamos estar aqui a discutir muito tempo sobre isso. E estaríamos muito tempo mesmo. Eu tenho as maiores dúvidas sobre como isto foi feito. Temo que tenha sido de uma maneira tão mal feita, tão apressada, que põe em causa todo o tipo de argumentação que tu tiveste a colocar na cabeça das pessoas ao longo de 2 anos.
sem cuidares do modo, do processo. Ou esse ao longo dos anos é chave, porque a pressa foi uma pressa injustificada, porque houve 2 anos em que se podia ter pensado nisso. Mas a questão é essa, nós tivemos outras eleições e simplesmente aceitámos que a pandemia ia eventualmente acabar. Porquê? Não é? Há um argumento que eu tenho tentado contestar, quando a Assembleia da República dissolvida, salvo erro ainda em dezembro, 5 de dezembro. 5 de dezembro, sim, novembro, não? Pronto, Sim. Fica por ali, mas sim, a data oficial é essa. Ainda não havia notícias sobre a variante Omicron. Okay. É bom reconhecê-lo para que fique claro, não imaginámos nada neste número, neste cenário, ou neste universo, sim. mas é muito justo dizer que desde outubro era facílimo prever que o momento em que a pandemia voltaria às nossas vidas era janeiro, Natal, porque já foi assim no ano passado, porque é assim em qualquer inverno, porque é assim, vai ser assim provavelmente nos próximos, até isto passar. E o que é que achas que se podia ter feito? Porque instalar o voto por correspondência num país sem tradição é complicado. Não, isso nem era legalmente possível. Não podias, mas lá está. Não era possível agora, nos 2 anos que tivemos de pandemia, podiam ter pensado nisso. Seu a seu dono, a Iniciativa Liberal chegou a levar a votos a possibilidade de fazermos 2 dias de votação e não um, portanto um fim de semana inteiro a votar. Isso é muito comum lá fora, pelo que eu estive a ler. Tinha ajudado bastante, era facílimo. A extensão do horário de votação, parece-me o mínimo dos mínimos, era tranquilíssimo. E muito francamente, eu acho que até a capacidade de multiplicar mesas de voto, que agora se começa a perceber, até pela votação antecipada, que de algum modo foi feito, podia ter sido devidamente preparada com outro tempo e com outro nível de argumentação, porque é mais fácil dizer às pessoas: olhem, vão votar, nós preparamos uma extensão, uma duplicação das mesas de voto, e temos organizado por conselho uma mesa de voto para quem está infectado. Por que não? Porque não? O que é que custa, não é? Acho que, aliás, tu dizias, já não sei exatamente em que cenário, alguém media a temperatura corporal e sempre tinha algum sinal, ia para outra tenda. Qual é a dificuldade de pensar isto? É mesmo total incapacidade de pensar o que vem à frente. Sendo que estas informações que eu fui recolher estão disponíveis. Eu não fui à Coreia. Isto está estudado. Não foi preciso ir a todos os países para veres como votavam. Este organismo aconselha os países da União Europeia. É específico para isso. E, Ana, há um argumento que só me ajuda a tornar ainda mais severo o julgamento que fazemos sobre como os partidos comportaram nisto. É que nós podíamos achar, olhando para o processo, eles nem sequer pensaram no assunto. E isso não é verdade. Os partidos debateram, votaram, decidiram que regras que estavam em vigor de exceção, nomeadamente o voto em casa dos isolados, etc., é que se prolongavam. Portanto, eles foram obrigados a debater isto. E como é que, debatendo, e aqui a maior responsabilidade vai para PS e PSD, com certeza. Como é que PS e PSD não anteveem que o cenário de janeiro, ainda por cima marcando as eleições para o fim de janeiro, até se discutiu até onde é que podiam ir as eleições. Verdade, houve quem defendesse em março. Quer dizer, se fosse em março, eu dava mais ou menos de barato que podíamos estar num cenário um bocadinho mais tipo normal, autárquicas ou porque assim. Já era fora de época de frio maior, etc. Marcando para o final de janeiro, é absurdo o grau de leveza com que isto foi feito. E é com um apelo talvez aos 230 deputados que vamos eleger a que na próxima legislatura tenham este assunto em atenção, que estamos a chegar ao finalzinho do nosso tempo. De qualquer maneira, Ana ainda queria dizer qualquer coisa? Eu queria, porque nós não falámos de uma coisa que eu gostava muito de falar com o David, mas 2 minutos. Ok, que é, vamos a isso. As leis internacionais falam muito, defendem que a campanha é a parte é uma parte mesmo importante do ato eleitoral. Votar, claro, obviamente é a coisa mais importante, mas votar sem informação não dá. Tu que fizeste algumas campanhas, achas que... Porque, por exemplo, na Holanda foi proibido campanha com mais de 6 pessoas sentadas numa mesa grande. Então eles fizeram tudo online. Era quase obrigatório, não é? Vídeos, Instagram, YouTube. Achas que isso prejudica... como é que eu ia dizer...
chega a menos pessoas, as pessoas mais velhas, as pessoas mais isoladas? Achas que elas precisam que lá vá uma comitiva? Isso é importante? Traz pessoas para a política, ou cada vez menos, e podemos de facto confiar nestas novas tecnologias para o grosso da campanha? Olha, eu fiz imensas campanhas eleitorais. Na verdade, com muita pena minha, não faço uma campanha há 10 anos. Eu lá chegarei. Mas a verdade é que as campanhas em Portugal continuam essencialmente presas à televisão. E tudo o que é preparado de campanha eleitoral é preparado para a televisão. Não há, quer dizer, não estou a dizer que não haja intenção de... Quer dizer, se António Costa corre os distritos todos, as capitais de distrito, eu imagino que ele queira que se sinta na terra que ele lá foi. Não, e isso é importante, não desmerece mesmo nada. Agora, a parte de alargar o scope, portanto, o espectro de comunicação, é uma coisa que em Portugal não existe. Achar que os partidos usam as redes sociais é uma ilusão. É uma ilusão. Não usam. Não... Porque nada daquilo é profissional. Nós ouvimos falar das novas campanhas digitais desde a primeira eleição de Barack Obama nos Estados Unidos, e em Portugal nós ainda estamos a continentes de distância daquilo. Porque essas campanhas eram campanhas profissionais, dirigidas, medidas, quer dizer, a capacidade de espalhar a mensagem dessa campanha inclusive, e de personalizar era quase ilimitada, e nós em Portugal continuamos a trabalhar para televisões. Não é mau, apesar de tudo, indicador que as televisões em Portugal continuem a chegar a muita gente. Em contexto pandémico, até por um lado é bom, não é? Era exatamente como eu ia acabar. É que eu, achando que é péssimo indicador os partidos não saberem para que serve a internet nos dias de hoje, acho que, apesar de tudo, no contexto em que estamos, agradeço imenso às televisões elas existirem, ainda terem o peso que têm, e os partidos continuarem a achar que elas são a única Coca-Cola do deserto. Dizer que também fizeram e as rádios, sim, evidente. Enfim, estou a falar de universo de e a audiência foi ótima, pelo que os números que temos, não é? Nos debates todos. O que indicia uma boa mobilização. E até os jovens, há uma notícia do Público sobre isso. Se querem chegar aos jovens, façam debates. E eu estava a ler e não percebi que tinha chegado a tantos jovens. Mas depois falei com a minha irmã, que disse que viu quase todos os debates com o namorado. Sim. E ela tem 19 anos. Eles também estiveram disponibilizados nos sites das televisões, e portanto as pessoas podiam ver. Eu não vi quase nenhum em direto, vi apanhei quase todos na internet. Eu fiquei meio viciada em aproveito debates, para fazer um segundo apelo, que é a todos os portugueses que vão votar, os que ainda não votaram dia 23, que façam o favor de ir votar no dia 30. Votar é seguro e é importante para decidirmos o nosso futuro. E finalmente não posso deixar ir embora ninguém sem fazer aquela pergunta que fazemos a todos os que passam por este podcast. E vou começar pelo David. Se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer restrição, incluindo pandémica, para onde é que ias e porquê? Ia muito para os Estados Unidos por 2 motivos. O primeiro porque tenho uma viagem adiada há 2 anos com a minha mulher, para uma longa viagem para os Estados Unidos, e segundo porque quanto mais eu leio sobre o que está a passar nos Estados Unidos, eu mais assustado fico. E nós estivemos lá há 1 ano, Pedro, e acho que para mim pessoalmente era importante perceber no terreno, é bem diferente daquilo que lemos. Completamente. No terreno, como é que está o sentir daquela gente? Ana, qual era o teu destino? Não sei, na verdade. Olha, posso dizer que tenho imensas saudades de Inglaterra. Tenho-me atacado recentemente, porque desde a pandemia que não vou e considero tipo half British, né? E tenho muitas saudades de alguns amigos que deixei lá. Não é muito fácil fazer amigos em Londres, que é uma cidade gigantesca, mas fiz alguns. E gostava de ir lá agora, porque de facto o momento político também é muito interessante, não é? Não se sabe muito bem como é que o Boris Johnson se vai safar daquilo. E tem sempre exposições maravilhosas e concertos maravilhosos. E eu tenho saudades de ver Turner ao vivo, porque adoro os quadros dele. E no outro dia passou-me pelo Twitter uma coleção de quadros dele. Eu fiquei a pensar: é só ir lá, é livre, não se paga nada. É só ir à National Gallery. Notícia de hoje mesmo: o Boris Johnson vai acabar com os testes obrigatórios para quem entra no Reino Unido. Portanto, enfim, é mais fácil ir. Siga. Exatamente. E é desejando que consigam ambos em breve
fazer essas viagens e agradecendo ao David Diniz e à Ana França terem estado aqui hoje e ao João Luís Amorim pela edição técnica, que me despeço também de si que está desse lado a ouvir-nos. O Mundo a Seus Pés volta daqui a 2 semanas com outro assunto, outros convidados. Para a semana estará cá a Cristina Pés com a África Agora. Não perca. Obrigado, até breve, até sempre.